Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que espera, mas a prova de fato que não se vê. Ou seja, a fé é certeza, a fé é convicção. A fé não tem sombra de dúvida. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 10:38 diz que o meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, eu não me alegrarei dele. Ou seja, Deus, ele não se alegra daquele que se retrocede. E hoje eu quero falar com você sobre fé. Se você está nesse canal aqui, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem que eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar a vida de muitas pessoas, vai ativar a vida de muitas pessoas, vai trazer uma nova percepção, uma nova realidade sobre fé. Fé não é você crer apenas. Fé é você agir, é você ter uma atitude, é você ter uma ação diante de um novo desafio. Fé é desafio. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas a prova de fato que você não vê. A fé, ela não está no campo natural, cognitivo, ou seja, dos nossos sentidos. A fé não é ver, a fé não é ouvir, a fé não é tocar, a fé não é sentir. A fé é uma decisão. A fé é uma ação, a fé é uma atitude. E lá no livro de Tiago, ele diz que a fé sem obra é morta. Ou seja, se você diz que tem fé, mas não tem obra, como que essa fé pode te salvar? Ou seja, não é a obra que te salva, mas é a fé. Mas se essa fé for uma fé ativa e operante, é impossível ela não ter fruto. Se você fala que tem fé, mas não tem fruto e não tem obra, essa fé ela é improdutiva, ela é inativa, porque ela não produz. Por isso que se você diz que tem fé e não tem obra, essa fé ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito ele está morto, assim a fé sem obra é morta. Ou seja, o que é a fé? Para que nós precisamos de fé? E da onde vem a fé? E nós vamos responder essas três perguntas e você vai ter uma percepção profunda sobre fé. Tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento com os profetas, com os patriarcas, tudo aquilo que Deus trouxe uma direção quando você olha para a vida de Abraão, para a vida de Noé, Davi, impossíveis de serem realizados de uma forma natural. Ou seja, tudo aquilo que Deus coloca no seu coração, um novo desafio, você não vai ter capacidade, você não vai ter recurso para isso. Porque tudo aquilo que Deus coloca na tua mão como um desafio novo, você precisa andar em fé. Quando você anda em fé, você anda em cima de uma palavra e você tem uma atitude. Você toma uma decisão. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, sai da terra, sai do meio da sua parentela, sai desse ambiente e vai para uma terra que eu te mostrarei. Às vezes Deus está falando com você, sai desse lugar, sai desse emprego, sai dessa casa, sai desse ambiente, sai dessa cidade e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, às vezes nós queremos ver Deus, mas a oportunidade está atrás de uma decisão que você ainda não tomou. Fé é decisão. Quando eu vejo Davi, ele foi um rei e antes dele ser rei, ele fazia tudo com excelência. Ou seja, presta atenção nisso. Você se torna aquilo que você faz repetidamente. A excelência não é um ato, a excelência é um hábito. Não importa se as pessoas estão vendo, não importa se você está sendo visto pelas pessoas ou diante de uma câmera. Não importa. Tudo que você fizer, faça com excelência. Davi estava naquele lugar, naquele pasto, naquelas montanhas. Ninguém estava vendo ele, mas só que os olhos de Deus, ele passa por toda a terra. Por toda a terra. E os olhos de Deus estavam sobre Davi. Ninguém estava vendo Davi,
mas Deus sabia do coração de Davi. Deus fala através de um profeta, o profeta Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um rei. Lá na casa de Jessé tem um rei lá, que você vai levantar e você vai ungir ele. E quando Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé então e apresenta os seus filhos, Abinadab, aqueles filhos bonitos, fortes, de guerra. E Samuel então falou, será que é um desses? E Deus fala no coração dele, não é nenhum desses. Fala para Jessé, tem mais algum filho aí? Então Jessé fala, tem Davi, aquele que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Chama ele, enquanto ele não chegar, nós não vamos começar esta reunião. E quando Davi chega, todo sujo ali, porque ele vivia no pasto, cuidando das ovelhas, e quando ele chega, Deus fala para Samuel, é esse o rei de Israel, e é esse que você vai ungir. Davi, então, ele é ungido rei, mas só que ele só acessa esse lugar de rei depois de muitos anos. Depois de 13 anos, ele acessa esse lugar. Ou seja, o que tem a ver essa história com fé? O que tem a ver a história de Abraão com fé? Tudo aquilo que eles fizeram foram com excelência e tudo aquilo que Deus colocou como objetivo e desafios na vida deles foi porque eles já tinham uma vida de excelência. Eles não foram promovidos para ser excelente, entenda isso. Então, enquanto você não é promovido ainda, começa a ser fiel no pouco. Porque Davi, ele foi fiel nas poucas ovelhas do seu pai. E Deus, quando viu a fidelidade de Davi, sendo fiel no pouco, ele colocou como rei de Israel. Porque aquilo que você faz no pouco, você vai refletir no muito. Aquilo que você é no pouco, você só vai refletir aquilo que você já é no muito. Então isso é muito importante você entender. Quando você é fiel no pouco, confia no Senhor. Aquilo que ele entregou, multiplique. Quando você multiplica, ele te coloca no muito. Porque o muito você não tem capacidade, você não tem recurso. Às vezes você não tem nem conhecimento. Às vezes você não tem nem estrutura. Mas se você for fiel no pouco, Deus vai te forjar, Deus vai te preparar e você vai passar por um processo. Mas esse processo você vai ter que tomar decisões. Esse processo você vai ter que se posicionar. E esse processo você vai ter que desagradar muitas pessoas. Confrontar muitas pessoas. Porque quando você entra num propósito, quando você entra em obediência àquilo que Deus colocou, muitas pessoas não vão te compreender. Mas quando você começar a construir e a realizar tudo aquilo que Deus confiou em você, as pessoas vão olhar e vão dizer, realmente, você seguiu aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Quando Noé começa a construir aquele barco, as pessoas zombavam dele. Noé, nunca choveu na terra. Você é louco de ficar construindo. Da onde você tirou essa loucura? Porque tudo aquilo que Deus fala no seu coração é loucura. Porque vai contra a percepção natural do seu cérebro. O seu cérebro não vai acreditar. Por isso que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas a prova de fato que você não vê. Ou seja, você imagina, você acredita em algo que você não está vendo, mas pela fé você traz à existência aquilo que não existe. E a chuva veio, o dilúvio veio, e Noé confiou na palavra que ele colocou em seu coração. E ele não só confiou, mas ele teve uma atitude de construir aquela arca. Então, quando ele constrói tudo aquilo e quando ele termina, vem o dilúvio. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele tomou a decisão, Deus mostrou aonde ele iria. Mas ele primeiro teve que tomar a decisão. E a fé é você agir diante de uma palavra. E quando ele toma a decisão e vai para aquele lugar, Deus fala, sai da casa onde você está e olha para o céu. Olha para as estrelas e olha para a areia do mar. Ou seja, Deus estava dando uma visão para ele. Assim será a sua descendência. Coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu e nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para você. Mas você precisa não só acreditar, mas você precisa acreditar e tomar decisões. Quando você toma a decisão, o impossível acontece. Quando você
Olha para a história de Moisés, ele está ali diante do mar e atrás está vindo o exército de Faraó atrás dele. E ele diz: Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E Deus diz para ele: marche, continua caminhando, porque quando você está diante de uma palavra, movido por uma palavra, andando em cima de uma palavra, nada pode ser obstáculo. Até o mar ele se abre quando você está debaixo da obediência. A obediência é o fruto do favor de Deus. Quando você obedece, você entra debaixo do favor de Deus. Quando Pedro estava no barco e Jesus vem sobre as águas e os discípulos disseram: é um fantasma. E Pedro diz: não, é Jesus. E Pedro diz: se é tu, Jesus, manda eu ir até você. E Jesus diz: venha. Pedro andou sobre uma palavra. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ou seja, quando você entende que a palavra de Deus é fiel e você anda em cima de uma palavra e você começa a tomar decisão em cima de uma palavra, o impossível vai começar a acontecer na sua vida. Ou seja, o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. É o firme, é a certeza, a fé não tem dúvida. Todas as vezes que você abre uma possibilidade para dúvida, você começa a construir uma realidade na sua mente. Nada da realidade é construída de forma aleatória. É você que construiu. Ou seja, quando você duvida, você abre uma possibilidade daquilo não acontecer. Então, quando você tem fé que algo vai acontecer, é simples, não duvida. Continua acreditando. Não é o fracasso, não é as situações difíceis, não é a circunstância que vai fazer você parar. Continua acreditando que vai acontecer. Isso é fé. Isso é andar por fé. Da onde vem a fé? A segunda pergunta que eu falei para você, da onde vem a fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas que palavra que é essa? A palavra revelada. Quando Jesus estava ali no deserto, em Mateus 4 diz assim que quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, quando ele sai do deserto depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo, o tentador, chega para ele e diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aqui Jesus estava com muita fome. Ele estava vindo de um jejum de 40 dias. Mas o diabo foi naquele ponto que ele mais estava necessitado. Só que Jesus traz uma resposta. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca. Que palavra que é essa? É a palavra revelada. Então a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra revelada, ou seja, da palavra rema. Por que nós precisamos de fé? Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Ramiro, para que eu preciso de fé? Você vai precisar de fé sempre para um novo desafio. Sempre para cumprir algo que você não tem recurso, que você não é capaz, que você não pode e que você olha e fala: isso daqui é impossível. É hora de agir em fé. Se Deus colocou no seu coração, se você está sentindo de fazer, faça. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa com elogio e nem com crítica. Ou seja, deixa eu falar algo para você. Tanto o elogio como a crítica têm o mesmo poder na sua vida, que é te paralisar. Não olha para a crítica e também não olha para os elogios. Olha para o foco, olha para aquele que te chamou, para cumprir aquilo que ele colocou no seu coração. Mesmo que você não veja, às vezes, recurso, se ele te chamou, ele vai te patrocinar. Mas toma uma decisão. Você que está ouvindo essa mensagem, você que chegou até aqui, Deus está falando com você. Às vezes você ora, você lê a Bíblia, você jejua, você vai à igreja. Isso é muito bom e continua. Mas se você não tomar a decisão, você vai continuar no confortável. E no confortável não tem crescimento. No confortável você não amadurece. O amadurecimento vem quando você toma decisão. E decidir às vezes dói, mas sofra as dores que é necessário
logo, para que a longo prazo você venha desfrutar de coisas impossíveis que você fez, porque você tomou a decisão de andar debaixo de uma obediência e não de uma religião. A religião, ela te faz ficar confortável, mas quando você é chamado para manifestar o reino, você precisa sair dessa zona de conforto. E para você sair dessa zona de conforto e realizar aquilo que Deus confiou no seu coração, você precisa agir em fé. Rompendo em fé. A cada dia você vai viver o sobrenatural de Deus. E toda a oportunidade, todo desafio, aliás, todo desafio é uma oportunidade de você romper em fé. Então, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, que essa palavra possa ativar você. Compartilhe essa palavra, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, porque toda semana tem vídeo novo nesse canal. E às vezes eu faço alguns vídeos trazendo mensagem da palavra de Deus, mensagem sobre o reino, para que essa mensagem possa ativar dentro de você tudo aquilo que Deus confiou em você, tudo aquilo que Deus colocou, porque se Ele colocou é porque Ele te deu a capacidade de multiplicar. Então hoje é um grande dia de você começar a tomar decisões e a multiplicar aquilo que Ele confiou, porque o mais importante é quando você chegar naquele último dia e Ele dizer, servo bom e fiel. Quando você cumpre aquilo que Deus colocou no seu coração, você vive um propósito. E esse propósito, ele só é realizado através do Espírito Santo. Em Romanos 8,14 diz que todos aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quando você entende que você é filho, você é herdeiro. E quando você entende que você é herdeiro, você tem o acesso. Ou seja, todos nós temos acesso, mas você precisa decidir andar no Espírito. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa trazer no seu coração um entendimento e que não possa apenas trazer um conhecimento, mas que você possa ser motivado a tomar decisões para cumprir aquilo que Ele colocou no seu coração. Que Deus abençoe.